A Mafalda Ribeiro é minha amiga há 12 minutos e 14 segundos, mais 20 anos, aproximadamente. E a Mafalda tinha esta conversa agendada para uma outra data, mas quis o destino que fizéssemos esta gravação exatamente no dia da osteogénese imperfeita, que é a doença que tu tens desde sempre, não é? Desde sempre. Está quase a fazer 38 anos. Desde Olá, sempre. Meu amor, Jorginho. o que é a osteogénese imperfeita? Olha, a gíria comum é de facto a falta de cálcio nos ossos, Hum, que faz com que exista uma série de, obviamente, de características. É uma doença rara. Há em algumas pessoas é algo genético, no meu caso não foi, mas vem da gênese, portanto vem desde sempre. E que aloja, obviamente, a fragilidade impar no osso. Eu não nasci com uma proteína que tu tens chamada colagênio, por mais que eu tome coisas em colagênio, ele não Ela volta, ele não, não pega, não é? Não pega. não agarra. E, portanto, o colagênio, eu estou a dizer barbaridades para quem é da medicina, mas na nossa linguagem é como se fosse o nosso cimento, não é? Que Uhum. liga os ossos e os suporta. Ora, eu não tendo esse cimento, tenho a fragilidade do osso e depois a pele, os músculos e tudo mais. Isso faz com que eu não tenha desenvolvido como uma pessoa nas etapas normais, tenha nascido frágil, tenha aos 38 anos quase esta aparência De 15. fantástica de criança de 8 anos, e que me faz medir 97 centímetros, saltos altos tenho 1 metro, e portanto me condicionou a marcha desde sempre. Eu nunca dei passos, aliás, agarrava as coisas e nem tentava, acho que desde muito, muito cedo, mas percebi que se me largasse, o que ia acontecer era eu ia cair, não tinha força para me suster em pé, e ia fazer fraturas. E portanto a minha vida, dentro desta fragilidade deste corpo, que para alguns é de facto imperfeita, não é? Pela osteogênese tem essa característica. Eu acho piada, porque os brasileiros, como acham que é difícil dizer osteogênese, tu disseste super bem, dizem que nós temos ossos de vidro. Como há uma certa classe em mim, eu acho que eu tenho ossos de cristal. Ora, aí E ainda está. espero que a Swarovski um dia me convide para fazer uma campanha com eles, porque eu acho que eu sou a cara e o corpo do cristal. Oh, amor, mas a previsão que tu tinhas de vida quando tu nasceste era mínima, não era? Para dias, para semanas? Assim, a previsão eu não tinha nenhuma, né? Mas os médicos que na altura fizeram o meu parto, isto porque nunca se detectou na- nas ecografias que a minha mãe fez, e fez 7, paradoxalmente o número perfeito, não é? Depois, a minha mãe na altura dizia, portanto há 38 anos quase, que não queria saber o sexo da criança. Cuidado com o que pedes. LOL, belo Kinder surpresa. Tcharam! E o que aconteceu foi que, de facto, o parto foi um parto, ou melhor, a gestação foi normal, mesmo com as ecografias sempre disseram que eu era um bebê grande, a minha mãe não queria que lhe dessem pistas acerca do sexo, como te disse, mas sei que houve médicos que escaparam, eu acho que vai ser futebolista, porque mexe-se imenso. Isto era eu já a fazer fraturas dentro do ventre da minha mãe, e portanto estava com dores já, no fundo, a desenvolver-me. Eu nasci com duas pernas partidas e uma clavícula, portanto, só da gestação, nem sequer foi do parto. O parto foi um parto normal, percebeu-se que eu não tinha força para a expulsão, o bebê não estava a fazer o trabalho de equipa com a mãe, né? Num parto Uhum. normal. E eu acho que os milagres começaram um bocadinho aí, porque o normal naquela altura seria tirarem uma forceps, e isso não aconteceu. Partiram diretamente para a minha mãe estava bem para fazer uma cesariana, e quando eu saí cá para fora, veio o diagnóstico, osteogênese imperfeita, mas também veio o prognóstico. O prognóstico eram horas, depois dias, uma semana, se ela aguentar um mês é loucura, e os estudos que havia e que os médicos tinham acesso, não tínhamos Google, né, para ver o que era isto Uhum. naquela altura, mas os estudos que existiam
no estrangeiro, era que uma pessoa com consciência imperfeita do meu tipo, que é o tipo 2, é o mediano, portanto há mais grave e menos grave, eu estou ali no meio que está a virtude, não é? Portanto, e comigo, o que aconteceu foi que os estudos que existiam só havia um caso de uma criança, acho que na América, né, que é onde acontecem as loucuras todas, tinha aguentado até à idade pré-escolar, estamos a falar de 5, 6 anos, e faleceu nessa altura. Eu, como sou uma teimosa por natureza, resolvi contrariar as estatísticas, os números, as previsões, e pronto, e tinha que te conhecer, não é, há 20 anos, e falar contigo hoje. Olha, e hoje estamos a falar em plena época de desconfinamento, já com grande possibilidade de voltarmos a ter uma vida normal a cada dia que passa, porque os números são cada vez mais reduzidos, mas eu não queria falar do desconfinamento geral, queria falar era do teu confinamento permanente, porque és a única pessoa que eu conheço que vive confinada desde que nasceu. Uh, Ficaste confinada a dobrar, porque com certeza que tiveste cuidados a mais do que aqueles que nós temos, nós, aqueles os outros, não é? Olha, eu acho que depende da perspectiva, não é? E como sabes, a minha perspectiva é sempre aquela do copo meio Meio cheio. cheio. Não? No entanto, essa é uma palavra que agora faz parte do nosso vocabulário. Antes da pandemia aparecer não existia. Ninguém falava de confinamento ou confinar. E foi muito engraçado porque logo quando entramos, ainda todos um bocado à sapalpa deles, o que é isto que nos está a acontecer ao mundo, não é ao país, é ao mundo. Eu comecei a ouvir falar disto. Quando eu aceitei dar a minha primeira entrevista, foi logo semanas a seguir a estarmos fechados, ali, a meados de março, e eu dei uma entrevista a um jornal e a frase foi: pois a Mafalda já está melhor preparada do que nós para lidar com isto, certo? Com o isolamento, com não fazer o que lhe apetece, porque está confinada a uma cadeira de rodas desde sempre. Eu nunca me tinha apercebido desta palavra, já tinha ouvido outras coisas, não é? Tipo, estás presa a uma cadeira de rodas. No meu caso, a mim nunca foi dito, foste parar a uma cadeira de rodas, porque essa é a diferença entre uma deficiência genética, da gênese ou adquirida, não é? No meu caso, não foi nada que me aconteceu, eu aconteci. E, portanto, o que eu acho é que nessa perspectiva que eu entendo que para os outros esta coisa do tu não podes fazer isto, tu não podes fazer o que te apetece, tu não podes andar, tu, mesmo com uma cadeira de rodas saíres à rua, tens N obstáculos para ultrapassar, e portanto, como és alguém que está continuamente a superar esses obstáculos, és muito resiliente e és uma guerreira. Eu percebo, porque é esta a visão que as pessoas que não conhecem o que é diferente e o que é deficiência têm, de pessoas como nós, que andam de cadeira de rodas, mas a minha vida, se fosse encarada nesta perspectiva, né, de estou confinada desde sempre, eu acho que era algo que me obstruía muito mais as emoções, os limites do que eu posso ser ou não, e o próprio movimento de tentar fazer coisas, de arriscar, às vezes demais, de sonhar. Portanto, eu acho que aquilo que de facto me confina, e agora eu tive um exemplo que muito recente, que partilho contigo, aliás, sabes disso, que foi, portanto, para mim, estar em casa, porque o mundo está parado e eu tenho que estar em casa, mas não estou a perder nada, porque o mundo está parado, era contra o que eu já estava habituada, porque o normal para mim era, eu só ficava parada quando eu tinha uma fratura. E estamos a falar de alguém que até aos 14 anos fez mais de 90 e tal fraturas. Portanto, para mim, ter uma fratura era como ter uma constipação. E depois eu tive quase 20 anos sem partir, em 2017 tive uma fratura muito grave, mas não é uma coisa tão recorrente como era na minha adolescência e na minha infância. E quando entramos, portanto, o ano passado todo, claro que é difícil, tu tens medo no início, tu não percebes o que é que está a acontecer, tu percebes que depois, quando há aquelas alturas em que tivemos, podemos desconfinar um bocadinho, né? Como está a acontecer agora, que estamos todos, parece que estamos a voltar à normalidade,
Eu ainda não estou vacinada, portanto tenho que ter cuidados redobrados com quem estou, quem entra cá em casa, quem é o meu cuidador, que é o meu pai, portanto há uma série de logística, quase aquela ginástica mental que eu tenho que fazer que se calhar tu não tens. Mas eu também tenho que fazer de qualquer maneira. Tu me convidas para beber um café num sítio, a primeira coisa que eu te vou perguntar é, sabes se tem rampa à porta? É quase fazer aquela coisa que os jornalistas fazem quando vêm a reportagem, não é? Fazer reperagem antes. A minha vida é toda assim, eu não posso, por simplesmente aquela coisa de mochila às costas, ir à aventura e logo se vê. Não há logo se vê nisso. Portanto, essa parte de pensar que eu não sei lidar com o agora não pode sair, não me gostou. Gostou-me agora que toda a gente está de facto a desconfinar, porque eu estou a recuperar de uma semifratura ou uma fissura na anca, já não acontecia há imenso tempo, e ter que voltar à cama, às dores físicas, depois é um sítio péssimo, não dá, tive que estar 15 dias quase deitada, quase sem poder dobrar, a ter que depender aí sim do meu pai para tudo, com as necessidades básicas, é difícil porque tu aí pensas, estou a lidar com a dor, né? A dor física, que depois tem vários estágios e que eu acho que também ao longo deste tempo já aprendi a domá-las um bocado. Portanto, hoje, por exemplo, foi o primeiro dia em um mês que eu saí para fazer aquilo que toda a gente estava a ansiar há muito tempo, que é ir almoçar com amigos numa esplanada, e fui aqui no bairro, portanto fui de cadeira, não fiz nenhuma loucura, nem fui ao Porto, apetece muito, mas ainda não posso, mas o que eu acho é que eu aprendi primeiro a relativizar tudo o que as outras pessoas acham que é dramático e uma tragédia, e ao mesmo tempo a ser aquilo que tu sabes que eu sou desde sempre, que é agradecer. Eu hoje agradeci pela conversa, sabes, ok, eu faço antes dia 10, segunda-feira, e penso que vai estar a chover, não vou poder fazer nada. Não interessa. Hoje eu não tenho dores e consegui aproveitar o sol e ir para uma esplanada. Então, tipo, o que nós temos é o hoje. Não quer saber se vai chover ou não na segunda-feira. Eu acho que nós falta-nos muito isso. O agradecer o hoje e pensares que há sempre alguém a viver dores. E eu aqui não estou a falar das dores, das Físicas, fraturas, sim, sim, das sim. dores da vida, muito piores do que as nossas. Mafalda, mas nós ouvimos também, principalmente no final do primeiro confinamento, do primeiro período de confinamento, que era provável que a humanidade se tornasse melhor depois de ter percebido que, afinal de contas, estava mais dependente da natureza e daquilo que pudesse suceder à natureza, que era a força maior, e que nós todos íamos ficar mais próximos uns dos outros. Isso passou-se realmente? Tu achas que um ano depois, um ano e tal depois do início dos confinamentos no mundo, a humanidade está melhor, mais compreensiva, mais amorosa, mais preocupada com a natureza? Gosto tanto da tua voz irónica. Gostaste Ai, do meu lado romântico? vou fazer um podcast todo assim. Ah, acho que este ter muita audiência. É assim, eu não gosto de generalizar, porque sou aquela que de facto acredita que nós fazemos parte de um todo, estamos todos juntos ou devíamos estar enquanto humanidade, mas nascemos únicos, por isso é que temos uma impressão digital única e por mais que nos estejamos igual e sejamos parecidos com alguém, imitemos essa pessoa e até façamos operações plásticas, nunca vamos ser igual a alguém, nem que seja pela tal diferença da impressão digital. E por sermos únicos e termos vindo para a Terra únicos, com um propósito único, eu não gosto de generalizar, mas a verdade é que isso tudo que tu acabaste de dizer com ironia são frases bonitas para se colocar no Facebook, são frases bonitas de autoajuda que vendem muito, e são sonhos, e no fundo eu acho que também, atenção, há gente, e nós conhecemos as duas pessoas, que se já faziam bem, se preocupavam com os outros, eu acho que o que a pandemia trouxe foi, não há equilíbrios. Quem já era bom e quem já tinha quase no ADN, sabes, a solidariedade, o olhar para o lado, o que é que eu posso fazer pelo outro, o que é que eu posso fazer para melhorar o estado da minha vida e perceber que nós hoje estamos aqui, amanhã não estamos, é quase aquela coisa do tudo foi para os extremos. O bom é muito melhor e o mau é péssimo.
E, portanto, acho que houve muita gente que se Mafalda, mas tu disseste há bocadinho que no meio estava a virtude, e é no meio normalmente que está a mole humana, que estão... Eu sinto que nos faz falta, não é? Era aqui que brincávamos com a ironia, é que nós, enquanto seres humanos, eu tenho um bocadinho de pudor em dizer que isto é culpa da pandemia, né? Porque nós sempre temos que arranjar sempre um culpado para as nossas questões. Eu acho que nós estamos há muito tempo que nós devíamos tomar de manhã qual vitaminas bom senso às colheres. Percebes? E empatia, mas o tal equilíbrio, não é? O tal, por isso é que o meio é que está a virtude, mas eu entendo, porque depois também há o outro lado, né? Se começarmos a filosofar, eu sei que tu gostas de filosofia, mas podemos entrar naquela coisa do mas estamos no meio, somos mornos, né? Não somos. Nem carne nem peixe, não é? Aquela conversa. Olha, temos uma amiga nossa, a Paula Teixeira, que uma vez eu estava a brincar com ela e dizia assim: pois, eu percebo, se não é carne nem peixe. Ela, pois é, eu acho que assim, não sou carne nem sou peixe, sou entremeada. Pronto, olha, uma beijinho para ti, estamos a difamar. Nem Mas pouco, mais ou menos. Até porque somos amigos da Paulinha, portanto não há o que eu problema estou a nenhum. dizer é que, sim, no mundo ideal, o equilíbrio, o bom senso, esta coisa de não irmos logo ferozmente atacar os outros, e hoje em dia todos temos, ou seja, isto já acontecia, só que nós antes falávamos com o vizinho ou íamos para a varanda, e hoje temos todos acesso à internet e vamos todos para o Facebook. E o que me preocupa são os extremismos e a força com que vêm as polémicas e depois a rapidez com que se vão e que desaparecem do mapa. Portanto, esta Então coisa. não devemos estar preocupados porque elas afinal de contas são efêmeras? Achas que nenhum ditador agora permaneceria no governo durante muito tempo? Seria esmagado pelo chamado Não, bom eu senso? acho não, eu acho que sinceramente quem consegue proliferar, como é aquela coisa do pelos pingos da chuva, eles Sim, vão permanecendo e vão se mantendo. E a prova disso é o que nós vimos acontecer nos Estados Unidos da América. Né? Portanto, e a conversa que eu tenho enquanto cidadã e pessoa que tu conheces, que eu posso dizer é Deus nos livre disso vai acontecer aqui. Mas o meu otimismo e a minha esperança que normalmente costumam ser radicais e incorrigíveis, já tiveram dias melhores. Mafalda, mas a democracia funcionou e o Donald Trump perdeu as eleições. É Não isso. é? Não é? E, portanto, isso quer dizer que provavelmente nós estaremos mais organizados para evitar extremismos, não é? O que E eu acho é que nesse sentido o copo está mais cheio. sim, o que eu estou a dizer é que perdeu as eleições, mas o Donald Trump de agora era o mesmo que foi eleito há não sei quantos anos. O que eu te quero dizer é que às vezes custa-me perceber que eu acho que nós não emborrecemos enquanto humanidade, percebes? Eu quero Uhum. continuar a acreditar nisso. Por isso é que eu acho que o maior trunfo e poder que tu podes dar a uma criança, que vai ser o adulto da amanhã, é a educação. Não Claro. é? Formação, educação, sim. Da sensibilização, e quando se fala até, no meu caso específico, das causas que eu defendo, da inclusão, antes de tudo isto tem que começar com a educação. Se tu estás em casa e ouves o teu pai ou a tua mãe estar a ver televisão, porque estão a ver notícias, e dizem aquele não sei quantos, tu vais reproduzir. Claro. Porque os coisas, e portanto não existem crianças preconceituosas. Existem crianças imitadoras de adultos que vão reproduzir padrões e que depois vão se tornar adultos preconceituosos. É a chamada educação do espelho, não é? Que é aquela que nós exercemos mesmo sem dar conta. Mas às vezes os filhos não estão a ouvir nada, não percebem nada, isto é conversa dos adultos. São Eles estão a ouvir. esponjas. Não é? Estão a ver e tu tens filhos em casa, sabes? Sim. Olha, minha querida, por falar nisso, filhos em casa, isso é algo que tu não podes ter ou podes ter e corrias risco de vida? Correr risco de vida, mas acho que sabes que sabes que às vezes eu no outro dia estava a brincar a dizer que as dores menstruais para uma mulher há alturas no mês em que são um bocadinho mais duras. Sim. E eu o mês passado, obviamente, porque estava acamada, né, com a fratura, como te expliquei, a coisa não foi fofinha, e eu só digo, epá, ainda bem que o meu relógio biológico nunca tocou.
Porque eu acho que se isto é assim, um quarto eu não aguento. Mesmo as mulheres que têm quartos e coisas dessas. Não, eu acho que é assim, a hosta gente imperfeita, lá está, cada caso é um caso, cada tipo dos três que te falei mais gerais, Sim. às vezes parecem quase doenças diferentes. Tu gerares uma criança dentro de ti, tem sempre, primeiro tens 90% de possibilidades ou de probabilidades da criança vir com esta gente imperfeita, independentemente de quem seja o pai. Hereditariedade. Pronto, sim, isso é claro. E depois há aquela conversa, eu às vezes leio muita coisa em fóruns e vou pesquisar e conheço pessoas, não por uma curiosidade, é, atenção que isto é muito importante que se liga, é a curiosidade que vem de estar informada e da minha formação em jornalismo. Não é, e eu às vezes até gostava de ser mais, isso é que não sou, e olha, agora, não é, hoje celebra-se o dia da gente imperfeita, eu sou péssima paciente. Todos os meus médicos dizem que eu sou rebelde e horrível, porque eu não me interesso, a sério. Eu não ando a fazer testes de genética, não me preocupo com os estudos. Não é que entra um bocadinho naquela coisa do. Uma fala, às vezes podia ser um bocadinho mais ativista nesse lado. Eu acho é que as pessoas às vezes acham que quem tem uma doença destas tem que ser hipocondríaco. Estás a perceber onde é que quer chegar? Percebo perfeitamente. Parece que os meus dias é acordo, deixa-me cá ver se eu tenho mais algum medicamento ou há alguma cena. Aham. É claro que eu tenho que pensar, e agora confesso que esta coisa de viver no fio da navalha, com a idade a gente vai aprendendo, também já não é tanto assim, e portanto agora aquilo que eu só quero é, não parece que estou com os pés para a cova, né? Mas eu estou com os pés para a cova desde que nasci, portanto posso dizer É, isto. desde o primeiro minuto, sim. Exatamente. Mas é aquela coisa de, eu quero obviamente ter uma qualidade de vida na fase em que sei que a partir da idade adulta mais profunda, no meu envelhecimento, porquê? Porque se uma pessoa normal já tem questões muito perigosas de poder vir sofrer de osteoporose, um monte de coisas. Esta conversa às vezes é um bocadinho mórbida para as pessoas, mas para mim eu estou super à vontade a falar dela, porque de verdade é aquela coisa do eu não tenho medo de morrer, hum, gostava, também não vou dizer que tenho medo de sofrer, porque já estou habituada às dores. Agora, se puder fazer alguma coisa e prevenir para que esse sofrimento não seja muito prolongado no tempo e não seja muito agudo, também sinto que nós às vezes também negligenciamos a nossa parte. Independentemente, por exemplo, de até sermos pessoas de fé, então, depois logo se vê, não sei o quê, seja o que Deus quiser. E esquecemos que tudo na nossa vida é um trabalho de equipa, até com Deus. E, portanto, ele pode fazer a parte dele, mas também espera que nós façamos a nossa. E eu nisso, confesso aqui, neste podcast, fica gravado para tudo sempre, que sou super rebelde, que sou muito indisciplinada e que não quero saber disto para nada. Quero viver a minha vida, não a fazer de conta que não tenho uma doença rara, incapacitante, lá, mas pelo menos é não tornar isso o centro da minha vida, percebes? Isso para mim tem sido aquilo que eu acho que me salvou desde sempre. E de repente eu já tenho 22 perguntas para fazer numa só e não posso, porque de facto depois a conversa tornava-se muito atabalhoada, mas eu quero tentar seguir uma ordem. Tu atualmente o que é que fazes? Qual é a tua atividade profissional? Tu foste jornalista, depois foste relações públicas de uma empresa, relações externas de uma empresa. Eu tirei jornalismo, exerci durante algum tempo, mas tudo no âmbito da imprensa regional, mas o bichinho do jornalismo, que foi aquele que nos apresentou a outra, Sim. vem quase da escola secundária, né? As minhas primeiras entrevistas a sério, a armar-me em grande jornalista, foi com o senhor Ponha, e pronto, olha, pusemos tanto que ficámos amigos até hoje. Mas eu nesta altura, esta exposição que eu tenho hoje, era uma coisa que eu não gostava nada. Eu dizia que, por um lado, tinha quase um preconceito comigo própria, que achava que nunca ia fazer rádio, porque não tinha a tua voz aí da Fernanda Freitas, e achava que ninguém me ia ligar nenhuma, e não podia estar a dizer que lá está, porque para mim jornalismo é dar notícias, e portanto nem sequer considerava um programa de entretenimento, e eu pensava, eu a ler notícias na rádio, ou a dizer o trânsito, isso é lindo, né? Porque eu tenho voz de desenho animado. E portanto para mim não era sequer pensado. Na televisão, eu achava sempre que se
eu fosse exercer jornalismo para a televisão ou tivesse outra coisa um bocadinho mais fora da informação pura e dura, eu achava sempre que aquilo que eu via, os outros, se calhar, apresentadores do daytime fazerem, e que ainda hoje fazem, já passaram 20 anos, é reduzir a pessoa com cadeira de rodas à sua não significância. E eu sei que a culpa não é só deles, ou a responsabilidade, muitas vezes é das pessoas com deficiência, que acham que a maneira que têm de poderem fazer valer a sua voz e, infelizmente, de fazerem cumprir os seus direitos que o governo não faz, é irem para a televisão, porque tem muito mais força do Claro. que, se calhar, nós temos uma lei mudada. E eu era sempre aquela que, com os nossos amigos, ai tal, anda lá, então, mas tu estás a tirar o jornalismo, não tens curiosidade sequer de conhecer os bastidores, como é que se faz um programa de televisão? E eu dizia sempre que não, porque eu achava que assim que me vissem lá, esta beldade, eu passava de trás das câmaras e iam fazer todo um coitadinha e não sei o quê. E eu O aquilo me drama. enervava, porque eu não era assim. Até tu massacrares a cabeça, não foi muito, mas foi um bocadinho. A tua primeira semana da Praça da Alegria e a minha primeira entrevista, péssima, horrível, mas Pública. com ar de teenager, cheio de borbulhas, que nem a make-up safou. Mas eu acho que nesse dia eu percebi, claro que estava a dar vontade porque estava a falar com um amigo e nós não escondemos, mas a verdade é que eu percebi que, por mais que o jornalista esteja impreparado, e eu aqui não vou dizer que lá está, que é uma responsabilidade e que tu fazes de propósito, para o sensacionalismo, para não sei o quê, quando eu estou a dizer tu, não és tu, é as pessoas O que fazem geral. tudo. Uhum. Então eu percebi nesse dia que a partir do momento em que há uma câmara ligada em vermelho para mim, ou há um microfone na minha mão, o poder tenho eu. Claro. E portanto, por mais que o oráculo diga tudo aquilo que eu não me, que eu não me identifico, a minha voz ativa e a minha voz em discurso direto é minha, e portanto eu tinha que trabalhar esse lado. E nunca mais parei a partir daí. Mas sim, trabalhei na Valor Sul durante 8 anos, fui técnica de comunicação, fiz um bocadinho de tudo, relações Ok. públicas, assessoria de imprensa, lá, lá, lá. Portanto, tenho esse lado do corporativo. E depois, em 2011, a minha vida mudou, há precisamente 10 anos, e eu mudei com a minha vida. Eu tive mudanças. Traduz isso para português, please. Então, em 2011 eu tinha 8 anos de Valor Sul e num dia aparentemente normal, a sair do trabalho, tinha a minha mãe, que era a profissão dela era ser a minha mãe, e portanto era o meu Ambrósio, era ela que ia me buscar ao trabalho. Num dia comum, teve aquilo que os médicos, pela autópsia, dizem que pode ter sido um aneurisma ou um ataque cardíaco, é conduzido, e portanto isso fez com que ela perdesse o controle do carro, fosse contra um contentor que estava parado à porta do meu trabalho, portanto nem sequer foi um acidente de trânsito numa estrada, sabes, complicada, e eu fui a primeira pessoa a saber, e portanto estamos a falar de uma rapariga com 27 anos, com 95% de incapacidade, que para além de ter na mãe a melhor amiga e a pessoa, a confidente, e aquela que também, pela maneira como me amava e me protegia, acho que nunca me fez perceber bem qual é que eu podia fazer ou não fazer as coisas. Porque é um bocadinho aquela coisa do, não é preciso, eu faço, é mais rápido se eu fizer. E eu era muito comodista, é verdade, eu acho que eu só percebi claramente até onde é que eu podia ir a partir do momento em que ela já não estava. Foi um golpe duro, obviamente que foi, mas também foi algo que me fez renascer e começar a acreditar naquilo que as pessoas diziam: tu não és muito normal, ninguém com uma doença incapacitante como tu, com as fraturas, com tudo, a maneira como tu lidas na vida, tu és uma resiliente. E eu lembro-me de ir ao Google à procura dessa palavra quando ela estava na moda e dizer assim: estas são todas parvas, são umas queridas, mas coitadinhas, são parvas. Tipo, resiliente é uma pessoa que tem a vida de uma determinada maneira e há um golpe da vida e Certo. tem que reaprender a viver a partir disso. Eu não sou resiliente porque estou numa cadeira de rodas, como eu te dizia, para mim é normal ser assim. Eu Sim.
Aprendi que tenho a pele clara, os olhos verdeados e, portanto, tenho a ascendência imperfeita. Porque eu não via resiliência nisso. Hoje em dia, a hashtag, depois da pandemia, somos todos resilientes, certo? É verdade. Mas naquela altura não era, eu não me identificava com isso. E eu entendia o carinho e a generosidade das pessoas, mesmo depois da Praça da Alegria, não é? Nessa altura, você é uma força da natureza. Epá, e tu tens que entender, e há um feedback que tu recebes e que não pedes, e que entendes que as pessoas vêm de um bom sítio, têm boa intenção, não sabem lidar com isso, mas acredita que eu nunca me identifiquei com isso. Porque eu achava que era too much, e eu não me Era um considerava. exagero, não é? Face àquilo com que te deparavas diariamente, não é? Sim, quando a minha mãe morreu, pela forma que foi, ah, os não avisos, não houve uma última conversa, Claro. nem sequer daquela parte do ok, ela teve um acidente grave, vai para o hospital, estamos ali naquele impasse, Uhum. coma uma operação, podes vê-la uma última vez, nada, sabes? Aquela coisa tão literária que nós ouvimos nos poemas e Sim, nas. tão romântico, não é? Acaba por ser romântica a morte, pode ser, não A é? vida vai-se num sopro. A mim, a morte da minha mãe foi isso, foi a vida dela foi-se num sopro. Eu não vi nada, aliás, fizeram com que eu não tivesse essa última imagem, a única imagem que eu tenho dela é o Sim. sorriso dela, que geneticamente está igual ao meu, ou eu estou igual a ela. Mas a verdade é que este Já 2011 vivias sozinha. já tinha feito a escritura, foi ela que me ajudou a escolher a casa, já tinham acontecido coisas aqui em casa, do tipo, eu faço celebrações para tudo, como sabes. Eu não espero o Natal e os anos e o dia dos ovizinhos. Eu faço celebrações para tudo. Portanto, há uma coisa, vem a chave. Compra-se um sofá, festa. Compra-se um. Então, nós passámos o 2011, sabes que eu comecei o ano 2011 a dizer esta frase, por isso é que aquela conversa, cuidado com aquilo que dizemos, as palavras têm mesmo poder. Quando eu dizia, este vai ser o ano da minha vida, só esqueci-me, foi de nomear ser o melhor ou o pior, e foi Claro. os dois, e foi exatamente os dois, porque na primeira metade do ano, até junho, minha mãe faleceu a 17 de junho, foi o melhor ano da minha vida. Eu marquei a viagem que queria fazer a Israel e aconteceu nesse ano, eu fiz a escritura da minha casa, eu tive uma série de coisas que me deram assim aquele boost, sabes? Que tu aos Sim. 27 e estou a fazer um monte de coisas antes dos 30, uau! E ficas mesmo estas, e muito feliz. E eu não sou nada de conquistas materiais, mas tenho que dizer que ter conseguido comprar a minha casa, com a luta que foi a minha maior conquista. Não vou estar aqui com, sabes, Sim. epifania, não é nada. É. E depois em junho acontece isto, e eu só me mudei, porque depois a casa precisa de obras, eu preciso do meu tempo também, e só passei a viver mesmo sozinha em abril de 2012, portanto no ano a seguir. Mas esse 2011, como eu te dizia, a vida mudou e eu mudei com ela. Eu acho que tantas foram as mudanças que eu não pude controlar, Sim. não é? Que eu As não pude peripécias, não é? controlar nada, que eu aí percebi que a minha zona de guerra não era voltar, por exemplo, à casa dos meus pais, mas era ter que trabalhar, passar por aquela estrada e todo o cenário que aconteceu, tudo eram memórias, desde o meu gabinete, a sala da minha diretora, a sala de reuniões, que foi onde levaram o meu pai e que nós nos encontramos a primeira vez, com a minha mãe ainda, portanto, a tirarem os destroços do automóvel. Portanto, para mim era profundamente traumático ter que estar naquele espaço. Se me perguntares, mas tu gostaste, se tu gostasses mesmo daquilo que fazias, com terapia, com o que quer que seja, as pessoas ultrapassam e às vezes voltar à vida normal. Eu fui ao psicólogo nessa altura, já alguns meses depois, e acredita, não foi para lidar com o luto, apesar de obviamente falamos dele, mas foi, e eu partilho isto contigo porque eu acho muito importante. Eu era aquela pessoa que naquela altura dizia aquelas frases que nós hoje criticamos, mas que eu dizia: o psicólogo é para os malucos, eu estou ótima, está tudo bem, então, mas eu não passo por isto, não, eu estou super saudável, isto, a vida continua. E aquela coisa quase como tu tiveres um- uma capa de super mulher aqui, Sim. um bocado Esvoaçante. visível. Mas eu fui, e nessa altura eu fui só para me confirmarem, porque eu já sabia aquilo que tinha que fazer, que a única maneira que eu tinha de recomeçar era eu ser responsável por uma mudança. E aconteceu a minha vida profissional, eu vim para casa, tive o meu ano sabático,
fiz muita formação naquela altura, foi quando explodiu tudo o que era marketing digital, as redes sociais, Uhum. o coaching, esses fenómenos todos, que muitos cursos que fiz e muitas coisas que eu foi muito mais para perceber os fenómenos do que propriamente para os agradecer, porque não faço, e percebi que havia um poder enorme em contarmos a nossa história aos outros. Eu podia fazê-lo só através da escrita e continuo a fazê-lo, e a partilhar as minhas reflexões nas redes sociais e a minha visão da vida em plano picado, de cima para baixo. Mas a verdade é que eu percebi que havia uma força gigante e quase uma cura, sabes, para aqueles espaços vazios que eu ainda estava a viver no processo, e hoje percebo que foi a melhor coisa que eu fiz. E entendi nessa altura que, sim, Mafalda, se calhar tu não és muito normal. E se calhar tu não podes negligenciar a maneira como tu vives perante o que te acontece. Não é? Porque eu não posso controlar o que vem à minha vida, mas eu posso controlar aquilo que sai. Claro. E aquilo que sai eu controlo, ou esforço-me para isso. E portanto, achei que isto era uma coisa que não devia ficar só para o meu pai, para os meus amigos, e que eu tinha quase um dever, em obediência àquilo que eu tinha recebido a vida toda, de muitos privilégios e muitas bênçãos, porque eu tenho a certeza que há N pessoas com deficiência, independentemente de terem passado por coisas mais ou menos complicadas fisicamente, não têm os privilégios que eu tenho. E o maior deles, se calhar, que eu olho para ele e não digo que é um privilégio, mas tu percebes, o que eu quero dizer é o amor, quer dizer, eu nunca fui rejeitada pelos meus pais, desde o início. E nós sabemos que há muitas pessoas com deficiência que Verdade. ainda hoje viver essa amargura, saber que desiludiram os pais, porque os sonhos que eles tinham para eles, a Sim. partir do momento em que viram que eles tinham necessidades especiais, acabaram. E isso não aconteceu. E portanto hoje sou palestrante, continuo a escrever, mas sei que a minha vida é a comunicação, e sinceramente não é que não deixei de sonhar, tenho N projetos na gaveta, muita coisa para fazer ainda, mas percebo que sou só feliz a papaguear. Eu não vou dizer comunicar, porque eu sei que às É vezes. partilhar, partilhar. Olha, já me falaste de espiritualidade mais do que uma vez. Hum, Disseste-me que vieste à Terra, ou todos vimos à Terra com um propósito, e falaste-me de Deus, já citaste Deus algumas vezes na nossa conversa. Onde é que estava Deus quando a tua mãe partiu? Pensaste nisso? Questionaste isso? não. Quer dizer, se estás a perguntar onde é que estava, eu acho que estava, como ele está sempre, né? Omnipresente. Estava em mim, a dar-me uma paz incrível. Estava nas minhas pessoas que não me abandonaram em circunstância alguma, e estava no céu à espera dele, portanto estava em todo lado à mesma. Isto é uma linguagem quase infantil. Se questionei, Ok, não, mas tu eu ficaste sem ela, não é? Ou pelo menos fisicamente, egoisticamente ficaste sem ela, não é? eu acho que nós não percebemos aquela conversa de que os pais, já ouvi, e tu sabes disso, muitos pais, e sim, altamente contra a natura, né? Quando um pai perde um filho, hum, e o filho vai à frente do pai, e a conversa é, pois, aquela coisa que nós não. É bonito de se dizer, mas nós nunca acreditamos plenamente que é, os filhos não são nossos, são desconfiados, certo? Pois é, mas lidar com a dor deve ser assim uma coisa horrível que nem faço ideia. Falávamos há bocado da maternidade e isso é uma coisa que eu acho que é livramento total na minha vida e que nunca vou saber. Mas, no meu caso, e sabes que às vezes dá-se muito pouca importância ao luto ah, na fase adulta. Porque imagina, se eu perdesse a minha mãe e fosse uma criança, todo um vai-te fazer muita falta, blá 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 blá, aquelas coisas que nós sabemos, e também é um bocadinho contra a natura, não é? Quando tu perdes uma mãe quase aos 30 e ela tinha 53, independentemente daquela maneira, eu acho que aquilo que eu ouvi de uma maneira se calhar mais pesada, porque as pessoas, por mais que tentassem tirar peso ao facto de ela dependia da mãe para tudo, e agora? E estupidamente, ou ironicamente, a minha mãe não me faz falta,
Tu, o ser humano, é um animal de hábitos e habitua-se a tudo. Nas coisas práticas, que era o que os meus amigos achavam que eu ia sentir muita falta. E por isso é que eu acho que ninguém é insubstituível, e por isso é que eu acho que frases que nós dizemos, eu não posso viver sem ti, é impossível, a minha vida acaba, é mentira. É bonito nós dizemos, mas é mentira. Porque de facto tu sentes, porque nós somos assim seres compactos com emoções e com sentimentos, e sim, tive as fases todas do parecer quase que estás sem fogo e que não vais aguentar e que não acordas no dia a seguir. Lembro-me de uma coisa muito específica, quando o meu pai me ligou a dizer que estavam a fazer a autópsia, porque, como foi o acidente que foi, demorou imenso tempo. Eu tive uma espécie de quase ataque de pânico, nunca tinha tido, não sabia o que era, e parecia que estava a sentir que havia um bisturi que me estava a cortar a mim. E portanto, estas sensações que eu não sei explicar, nem quero perder tempo com isso. Eu tive-las e, portanto, não é esta coisa quase, sabes, de andar com os pés por cima da terra, que eu ando, por acaso, porque o que anda no chão é mesmo as rodas. Tu levitas, tu levitas. Vou levitar, é exato. Tenho que emagrecer mais um bocadinho. Mas a verdade é que, portanto, isto só para explicar que ser alguém que acredita em Deus e sabe que Ele controla a minha vida e manda nisto, é um descanso e uma segurança, mas também não faz com que, quando tudo corre mal, eu tenha que me revoltar contra essa confiança. Ok. Não sei explicar. Então, mas espera, tu confias em Deus, mas qual é exatamente a relação que mantens com Ele? És religiosa? És católica? Praticas? Tive uma educação por responsabilidade, tradição e dos meus pais, Okay. da minha família, tanto materna como paterna, como eu acho que na generalidade dos portugueses somos, católica, sim. E aos 18 anos, que toda a gente achava que eu ia ter a idade do armário, mas eu tinha também para caber numa gaveta, e a minha rebeldia podia dar para pior. Que amigos meus fizeram 30 por uma linha e eu disse à minha mãe que já não fazia sentido para mim muita coisa dogmática da Igreja Católica, não fiz nenhum, não era nenhum ato de rebeldia contra Deus e a existência dele, nunca o pus em causa sequer, mas também podia ter ficado por ali e tornar-me se calhar uma católica não praticante, como a maioria dos jovens tem essa fase e depois entra um bocadinho naquela postura do, às vezes depois redescobrem a religião onde foram criados mais tarde, não é? E batizam-se mais tarde. Eu, por, obviamente, alguma influência das pessoas que conheci na faculdade naquela altura, amigos da minha idade que falavam a mesma linguagem que eu, alguns céticos também, porque a malta do jornalismo, como deves imaginar, não é propriamente naquele ano, naquela altura, malta muito sumida em convicções. Eu nem sequer sabia o clube de futebol deles, e o jornalista imparcial tem que ser transparente e não pode ter nada. E portanto eu vivi esse lado todo e na altura descobri que em Portugal não existia só os ateus e os católicos. Ou seja, dentro do cristianismo havia uma vertente, e lembrei-me dela, sei lá, quando andava no 6º ano na escola, de ter estudado Lutero e achava o máximo, a rebeldia dele. E a minha mãe brincava comigo a dizer que eu, para ser a Mafaldinha da BD, né? Era muito importante. E a verdade é que, não sei se foi alguém que sempre achou que eu passava a vida a protestar e a mandar vir com tudo, mas converti-me aos 18, com algumas nuances complicadas nessa altura. Portanto, a responder à tua pergunta, sou cristã, e depois as pessoas perguntam católica, eu não, evangélica, e depois as pessoas não, isso é o quê? São os brasileiros, e eu não. Então, pronto, então falta de informação e obviamente de onde é que nasce o preconceito? Da falta de informação. Ok, Mafalda, então pergunto-te eu, o que é isso do evangélico? O que é ser evangélico de diferente de ser cristão ou de ser católico? Desculpa, não fiz bem a pergunta. No fundo é tu centrares toda a tua expressão e maneira de viver o cristianismo, se calhar de uma maneira mais simples. Não conferes autoridade ao Vaticano ou portanto, ao Papa, Sim. mas Jesus Cristo. E há
se calhar à palavra, não é? Que no fundo nós acreditamos que se fez carne, que é o verbo, que é a Bíblia. Eu acho que, se me perguntares o que é que me cativou claramente naquela altura, foi a palavra e as palavras. E para mim, tu olhas para a minha primeira Bíblia dos 18 anos, quando me converti, e ela está mais sublinhada e tem mais post-its do que os maias quando eu estudei Livre! não, para o meu exame 12º ano. Eu acho que é uma descoberta. Sabes que o Tolentino, que tu sabes que eu gosto imenso, e tu tens uns livros alguns Para aqui dele, atrás. Estão para que é aqui. cardeal e é católico, eu continuo a ter muitos amigos padres e amigos meus, mesmo de casa, que são católicos praticantes, e o Tolentino, que há de ser, para mim, o top dos escritores e pensadores portugueses dos nossos dias, diz uma frase que é: quanto mais tu procuras, mais cedo tens, não é? E Sim, eu acho que verdade. eu olho para a Bíblia e esse meu renascer para a fé cristã naquela altura era quanto mais eu lia, quanto mais eu entrava e mergulhava, mais cedo eu tinha. E hoje em dia, numa maneira muito prática, o meu relacionamento com Deus é como eu tenho contigo, se bem que com ele eu falo mais vezes. Um, Mas ouve lá uma coisa, Mafalda. piada, não é uma piada, porque eu sei que tu és muito ocupado. Vamos lá complicar um bocadinho mais a nossa conversa a este respeito. Mas não acaba por ser a Igreja Católica a responsável pela passagem da mensagem de Cristo até aos dias de hoje? Eu acho Não que serão eles os melhores representantes da palavra de Cristo? Pergunto. nós gostamos sempre que alguém faça o trabalho que nos foi confiado a todos. Certo. Mas a palavra chegou até aos dias de hoje através da Igreja Católica, reconheces isso? E a importância da Igreja Católica para que o amor difundido por Cristo chegasse até hoje? Reconheço plenamente, por isso é que eu te estou a dizer. Acho que isto tem tudo a ver com uma. Eu podia arrumar a conversa quando perguntaste porquê, ou porque Sim, quase daquela coisa do é muito orgânico, não é? E tu dizes, pá, porque eu não sinto. é Não suficiente. sou É daquelas, suficiente. pronto, e eu não sou, sabes que eu não sou daquelas que nem acho que para mim isso é a resposta do porque sim, porque não, Sim. e que não faz sentido, mas também não sou aquela que discute e que acha que tenho que rebater argumentos. Por isso é que eu digo, muitas vezes, eu não sou teóloga, nem quero estudar teologia. No entanto, é uma área que me apaixona, que acho que nos dá, por exemplo, dá-te um exemplo muito prático. Tenho amigos meus, da mesma idade do que eu, que me perguntam muitas vezes: mas tu fazes isso porquê? Aquela coisa do. Porque estás a pensar no céu, porque a eternidade, porque. ah, ou seja, como se todas as minhas decisões enquanto pessoa de fé cá é porque eu estou a trabalhar para lá. E aquilo que eu te posso dizer é óbvio que é essa questão que os católicos também têm, não é? De uma alma se salvar ou não e do que é que nós vamos encontrar depois de cair. A mim, eu olho para a fé cristã de uma maneira tão palpável e tão prática que aquilo que eu posso dizer é dá-me qualidade de vida cá, Ok. percebes? Evangélica Mafalda, vou aproveitar-me aqui de uma música. Solo se vive una vez? Só, aqui sim. Tu és tão mau, Porquê? tu és tão mau, agora. Portanto, Era tão de sempre que eu tenho. entramos no caminho da espiritualidade, coloco-te perguntas. Portanto, Já sabes. Não, eu acho que é esta coisa que às vezes me enerva um bocado. Não me enerva, acho que hum, às vezes custa-me um bocadinho perceber que os católicos, eu tenho amigos católicos que hum, acham que podem professar a fé católica, mas depois podem uma série de outras coisas. E eu na vida faz-me muita confusão não ser coerente e não ser consistente. Eu tenho que estar informada, isso é a primeira. Hum, mas no que tem que ver com, por exemplo, e respeito quem acredita, a questão da reencarnação é uma coisa que a mim, para mim,
não faz sentido nenhum. Independentemente de eu ser ou não cristã. E depois, a mim, tenho alguns complexos a lidar quando tu, ou quando alguém diz que acredita e que faz todo o sentido e que é uma cena que, pá, que tem mesmo. Que isso faz com que eles lidem com a morte de uma maneira diferente e melhor. E tem um bocado aquela conversa do pá, se te faz bem a ti, está tudo bem. Mas a verdade é que isso é completamente anticristão, não é anticatólico, nem anti-evangélico, é cristão. E o cristianismo fala de ressurreição, não fala de reencarnação. Agora, por isso é que eu acho que só vivemos uma vez aqui. Agora, que depois disto é muito fixe, acho que é muito fixe seguir aqui. E que há reencontros, e que o céu podia ser, na minha ótica, uma ciclovia gigante. Era brutal, mas sabes que eu depois ponho-me a pensar. Olha lá, Ai, mas com via para quem precisa de usar cadeira de rodas. Não? não, mas depois pensas assim, espera, mas a Bíblia diz que estou no céu, não vais ter problemas, não vais ter este corpo, então não vais precisar de cadeira de rodas, para que é que as ciclovias? Pronto. Mas vá, vamos, eu vou passar por ti, na minha nuvenzinha, dizer, está lá, Jorginho. E pronto, e estamos a parvar, mas é Não uma muito estamos, bonito. não estamos, não estamos. Não acredito plenamente que não acredito na reencarnação, faz muita confusão uma Vais série para de. o céu, não há um Deus castigador que manda as más almas para o inferno? Não, e posso dizer-te que acho que percebo que temos que lidar com isso que nos ensinaram, mas vou-te dizer uma coisa: acho que Deus é tão incrível e ama todas as criaturas que Ele fez de uma maneira tão incondicional que no teu último sopro de vida, mesmo os ateus, mesmo, sei lá, todas as pessoas que acham que isto é tudo que acaba aqui, que são altamente céticas, acho que há um encontro ou uma oportunidade de encontro que tu se podias explicar, nem se voltasses cá, mas eu acho que sim. Isso Oh, é que às vezes Mafi, é aquela coisa mas de houve. encarar, já estão as crianças, que não têm entendimento, não é? Para escolher, então, não sei o quê. Mas houve Eu uma acho, coisa. eu acho que é ver. Deixa-me lá questionar-te, Mafalda. Deixa-me lá questionar-te. Mas se somos todos à imagem e semelhança de Deus, eu não quero sequer imaginar que Deus mata um filho. E mata um filho, por exemplo, como recentemente vimos em Portugal, mata um filho à pancada. Não é? Como é que nós compreendemos Deus num ambiente familiar desta natureza? Não é? Eu acho que essa é a palavra-chave, que é as pessoas passam a vida a querer compreender Deus em vez de o viverem. Eu Oh, prefiro minha querida, viver. mas não me fujas à pergunta, não é? Ok. Oh, Máfia, mas não me fujas à pergunta. Porque tu é que me disseste que Deus estava em todos nós. Onde é que estava Injusto, Deus na altura em que aquela pobre criança, injusto. Valentina, salvo erro, É, estava a ser vítima de uma violência bárbara da parte do mas pai? acho que isso é um bocadinho aquilo que tu podes, se calhar, que também é injusto e não sabes explicar, hum, tudo o que aconteceu no Velho Testamento, né? É Claro. só, é só É só desgraça. carnificaria por tudo que é sítio. Hum, eu percebo, por isso é que eu te digo, chega àquele limite em que eu digo, pois, então, e consegues virar as costas e achar que não faz sentido? Não. Hum, Portanto, sim, não estou a fugir à pergunta. Então é uma descoberta, é isso? A tua relação com Deus é uma descoberta de Deus todos os dias, é isso? Sim, e há uma coisa que eu acho que é importante ressalvar também, Até que é para falarmos de outras coisas. Sim. as pessoas acham que quem tem fé, ou quem assume a sua fé como eu assumo, temos aqui a falar há não sei quanto tempo disto, hum, e tudo bem, podíamos estar umas 3 horas, hum, é que ficam reféns disto. E quando tu tens um compromisso com Deus, isso não te dá a liberdade que Ele já te deu. Porque se Deus criou o livre-arbítrio, Ele até te dá a liberdade, tu não acreditas nele, certo? Certo. E eu posso O que é dizer-te, uma contradição. da mesma maneira que as pessoas não percebem, eu vou fazer uma metáfora muito parva, mas eu acho que vais perceber, como é que eu me sinto.
a pessoa mais livre do mundo, estando confinada numa cadeira de rodas. Quanto mais eu tenho uma relação íntima e sinto-me comprometida com Deus, mais livre eu me sinto. É paradoxal, não é compreensível, não é lógico, mas eu também não cabo na lógica e tu cabes, percebes? Então há coisas que de facto só tens de ver. Vamos lá então saltar para outra Ou pergunta. podes ter interrogação ou vives. Deixa-me Eu lá acho saltar para outra pergunta. Espera. Em condições normais, uma mãe que detectasse durante o seu período de gestação que a sua cria tinha osteogênese imperfeita, provavelmente abortaria. eu perguntei isso à minha mãe aos 4 anos. Não perguntei de onde é que vêm os bebês, mas perguntei, mãe, são saudades, não sei o quê. Ela, era muito precoce. Claro que a minha mãe fez o lado politicamente correto, ou não, ela nunca me disse, antes mais tarde. E disse, claro que não, filha. Mas eu tinha 4 anos, ela não tinha Claro. visto fazer as coisas e viver o que eu vivia, e essa altura foi muito dolorosa para eles. Ahm, mas se calhar disse aquilo em nome, vou ser muito crua, da religião. Não é? Hoje em dia, se me perguntares o que é que eu faço, ou o que é que eu acho, e eu não digo tanto aos gente imperfeita, porque há casos que eu sei que são Ai, mais radicais ainda, não? altamente radicais. Isto é assim, a minha melhor resposta é sempre: és contra o aborto, sou. Porque, olha, porque eu podia ser um. E isto, acho que este é o lado fraturante mais difícil, mais fácil no meu caso de explicar. E ninguém contesta, sinceramente. Ahm, mas aquilo que eu faço é um bocadinho aquilo que eu tento ser o exemplo de Jesus, não é? Que é, se alguém me pergunta o que é que eu acho, e porque está desesperado e aconteceu isto e não sei o quê, e pede-me soluções ou opções, eu se calhar vou tentar arranjar-lhe 100 ou 99 opções e a última é o aborto. Nunca vou dizer-te que a primeira é o aborto. Se uma amiga minha ou um desconhecido vier falar comigo e me contar fiz ontem um aborto, eu vou amá-la e não vou julgá-la. Ok. Portanto, Porque, tu és contra a criminalização do aborto. sim, Ok. Contra o aborto, mas também contra a criminalização do aborto. porque eu acho que uma mulher, quando toma essa decisão, e quando eu te falo, atenção, eu não posso dizer que sou contra a criminalização do aborto, porque, aliás, já nem me lembro quando é que foi. Houve um Já foi há referendo, uns anos, já foi há uns anos. Sim, eu votei contra. sim. Mas eu votei porquê? Porque uma lei é o mais abrangente que possa existir. Agora, o meu medo, que eu acho que eu não vou dizer que isto é uma cena porque eu sou cristã, eu sou assim como em tudo na vida, olha, com outras coisas. Eu tenho um bocadinho de medo que as coisas que se normalizam banalizem-se e passe a ser ok, temos esta opção, então não há sequer a consciência. Se me perguntares, eu sou completamente a favor de uma educação sexual nas escolas, Sim, muito sou mais liberal e muito mais cedo, não é? planeamento familiar ser algo obrigatório e altamente importante nas populações muito mais carenciadas, óbvio. Um, e se formos para o lado da eutanásia, que eu sei que queres lá ir, posso É a dizer-te que seguir. não sendo uma antítese uma da outra, né? Estamos a falar de duas coisas diferentes, mas eu sou contra, porque eu também acho que o nosso país, concretamente, tem muito que fazer no campo dos cuidados paliativos antes de discutirmos uma lei da maneira que ela está a ser discutida. Mafalda, e o que é que fazemos às pessoas que estão a sofrer nesta altura e que querem efetivamente pôr termo à sua vida e não podem? São estas exceções, né? Que nós não podemos Sim, discutir. Um, ignoramos-las? ninguém, Deixamos-las a sofrer? não fazemos tudo para estar ao lado delas e damos todas as condições. Então, mas se elas não quiserem? Uma morte digna. Se elas não quiserem? Nunca vamos ter uma equidade e uma justiça como tu falavas há bocado. É verdade. E eu sei que quem me está a ouvir e a ver pensa: "Ah, coitadinha,
tão pequenina, Tão pequenina. tão nova e tão conservadora. Eu não olho para isto como um lado, sinceramente, não acho mesmo, como um lado conservador. Eu não te consigo, ainda que eu saiba o que é, eu não vou dizer que é o correto, mas é o que ajudava é que não existissem exceções, eu não sou capaz de saltar essa linha ténue, que é muito perigosa, porque acho que a regra não nos vai beneficiar em nada. E pelo menos eu queria ter a certeza que o nosso país estava a trazer uma abertura de cuidados paliativos muito maior e muito mais rápida e eficaz, e que os cuidados paliativos não era só para as pessoas que têm dinheiro. Ok. Mas Como nós independente. somos um negócio, não Sim, é? É tudo um negócio. A doença é um negócio, a morte é um negócio. infelizmente, não é? E a vida também é. E portanto, eu acho que antes dessa. Até lá, vão sempre morrer inocentes, certo? Sim, mas isso é em Pode qualquer achar, área, não é? Sim. também pode achar que é muito injusto tudo o que aconteceu na minha vida, certo? Imagina que aquela miúda, imagina não, porque tu também lês notícias tal como eu, aquela rapariga que estava ansiosa a pedir um medicamento para poder viver, agora recentemente, tira fotografias para seu gozo após a sua recuperação. E há pessoas a censurá-la porque ela agora anda a tirar fotografias, como se ela tivesse que abdicar de fazer a sua vida Porque só porque passou a ter um medicamento. nós vivemos numa montra, percebes? E isso é aquilo que me assusta, que é quando nós, o que é fraturante, e a gira a palavra, não é? É, não Os é? assuntos Para ti então, cuidado. para mim é lindo, mas o que é fraturante, eu tenho muito, muito, muito receio com como a gente falava há bocado, é tão rápido os assuntos a virem e tão rápido eles quase a esfumarem-se no tempo, que eu sinto que enquanto sociedade nós estamos a perder muita coisa. E eu vou-te dizer, mais do que uma questão de religião, porque eu não gosto de olhar para a minha fé como religião, com aquele peso que eu não acho, atenção, eu não acho que nós devemos ser contra o aborto ou contra a eutanásia, por exemplo, porque Deus castiga, estás a ver? Essa ideia primária, ou vais para o inferno, não é nada disso. Claro. Acho é que estamos a perder valores enquanto humanidade e sociedade que deviam estar presentes mesmo em quem não acredita numa divindade. Chama-se ética, moral, sabes? E esta coisa de humanidade que me deixa às vezes um bocadinho, não vou dizer preocupada, porque se calhar estou a ser egoísta porque não tenho filhos, não é? Mas apreensiva. Sou sempre aquela que acho que vem alguém salvar-nos a todos. O problema é que o livro da ética tem várias interpretações e cada um assume a parte da ética que mais lhe agrada e que mais jeito lhe pode dar face às situações em que vivemos, não é? Nós somos assim com tudo na vida, até os cristãos. Isto me incluída. Muitas vezes digo, a Bíblia diz o que eu quiser que ela diga, não é? É verdade? É Nós verdade. podemos pegar uma frase e dar ali uma volta. É como eu tento responder àquilo que eu quero e não ao que tu me queres perguntar. Mas eu pergunto na mesma porque eu faço parte do teu clube dos malucos, portanto posso perguntar. Eu contigo não faço farinhas, já percebi. Olha, vamos agilizar um bocadinho. O que é que tu planeias fazer para o futuro próximo? Quais são os teus planos? E que eu fui próximo. Para a semana? Os teus teus projetos, o que é que tens aí à mão de semear que possas dizer que planeias para os próximos tempos? Então, quer criar um podcast para te fazer concorrência? Boa, adoro. É nada. Não, para te convidar e ser uma entrevistadora maravilhosa e não sei o Uh, que faças e tu agilizares e depois pensares, e fui muito mal com ela é tão querida. Ah, ou então pensares, que orgulho, não queria dar entrevistas e agora até vou a perguntar coisas. Ahm, quero. Há muito tempo que eu quero fazer uma coisa ah, que acho que é, lá está, esta coisa do. Nós somos portadores de boas notícias, não estarmos sempre a apontar o dedo àquilo que está mal. Gostava muito e estamos a entrar numa fase em que vamos precisar mais do que nunca do nosso turismo.
e de pô-lo a mexer outra vez. E gostava muito de gravar, e há projetos nesse sentido, não posso contar mais, Claro. um documentário, andar por aí de rodinhas a mostrar o bom turismo acessível que nós temos em Portugal. E depois faz-me fazer toda uma visita guiada à tua Ilha Dourada. Finalmente! Finalmente! É na televisão, não sabes? Mas olha, não Tem lá tenho. hotéis acessíveis, aviso-te já. Então pronto, depois eu vou precisar de ti para fazeres a Ok, reparagem. ok. Ah, Quero isso, ou quero fazer isso. Tenho muitas saudades de voltar às palestras. Sei, sinto que se a mensagem já era poderosa, esta coisa da paciência, da tolerância, da resiliência, do novo normal, da esperança, de tudo o que estamos a viver, é preciso alimentar, lá está, acho que as pessoas estão sedentas e em deserto autêntico, e precisamos de tratar ou de ajudar, porque eu não sou psicóloga nem quero ser, mas sinto que é um trabalho de equipa, lá está, de muitas entidades, mas sinto que os jovens e a malta que trabalha e já está em idade adulta nunca se teve a saúde mental como estamos a ter nesta altura. E os índices depressivos e antidepressivos estão a aumentar, e há de ser a maior causa de morte no mundo daqui a não sei quantos anos. De repente, esta coisa da depressão é quase muito mais corriqueira, não é, do que o cancro, que já evoluiu de uma maneira que já não é tabu, como era há 20 anos atrás. Um, e portanto tenho muitas saudades das pessoas. Quero muito voltar à Praça da Alegria, Em mas setembro, em setembro. tenho muitas saudades de estar. Acho que a tecnologia é um bem que nós temos que agradecer, e não imagino como é que foi viver a peste negra sem internet. Mas Ou há eu 100 anos a gripe espanhola. que devia ser daquelas pessoas que isto devia ser, lá está, no meu índice de prioridades, imagina, marcar uma reunião, fazer um Zoom, porque a logística que dá, tirar a cadeira, sair, pegar no carro, ir ter uma reunião para o meio de Lisboa, num sítio que não tens para estacionar, quando às vezes vais falar com uma pessoa 20 minutos, pá, ligas o Zoom, e eu sou aquela que, até haver pandemia, preferia 1000 vezes fazer essa Claro. logística toda para ter o contacto visual. Eu sou uma pessoa de pessoas, como tu sabes, e Energia, portanto energia, não é? é Energia. muito importante, sim. E depois, não acho que tenho estado a ser desafiada para escrever de uma maneira mais disciplinada, a começar pelo nosso amigo e que nós admiramos muito, Zé Luís Peixoto, que anda a chatear mais não sei quantos anos, a dizer que eu só escrevo coisas curtas. E eu digo, mas é como eu sou pequenina. Para de escrever crónicas! Faz um livro! Pronto. E porque depois tu tens aquela coisa que é, sabes como há aquelas pessoas que tipo, eu confesso, esta coisa da escrita, hum, eu sou daquelas que, como em tudo na vida, qualquer projeto, tu tens que ter 10% de inspiração e 90% de transpiração. Sim, E eu não é que seja preguiçosa, mas a escrita, como é uma coisa tão prazerosa e não é algo que eu faça e que eu acho que vou ser uma escritora como ele é, então eu só usei a inspiração. Quando há, faz. claro. Estás a perceber? Mas começo a perceber que tenho coisas mais pesadotas para dizer. Este ano, para o final do ano, há de sair uma coisa mais pesadota. Mas pronto, vai tudo rodar à volta Mas destas um coisas. livro de crónicas? Não, Ok. Não queres dizer, não dizes. depois Depois vem cá pedir batatinhas. já te mando umas coisas. Mas podes apresentá-la outra vez. Está Já bem. não vais dizer é que a Mafalda leve como uma pena e devem senti-la nos vossos braços, porque a Mafalda está pesada como tu. Eu ainda me lembro do teu discurso, em 2008, pela como eu disse. E foi bonito, ao menos? Foi, foi muito bonito. Foi? Ainda bem. Não, Olha, aliás, como é que é? Com a memória do elefante em corpo de pulga. mesmo. Não, mas Mesmo. depois, acho claro que eu trabalho, né, e quero estar bem fisicamente para o fazer, mas esta coisa de trabalhar o turismo acessível é importante, e isso seria cá, obviamente, mas depois tenho vontade, já não tenho umas saudades de entrar num avião que não me passa pela cabeça.
Tenho muita vontade de fazer isso. Mas não porque esteja naquela, lá está, porque estou a precisar de férias. Não, porque tenho muita coisa para fazer ainda e sabes quando tu não tens filhos, aquilo que fazes És é mais livre, és mais livre. ou livros ou viajas. Claro. Tu já me disseste há pouco que não tens medo da morte, que é algo que não te apoquenta, porque quando tiver que aparecer, apareceu. Estou certo? É, não é? Estás descansada quanto a isso? Completamente. Eu queria era que guardasses as palavras finais desta entrevista, remetendo não frases para colocar numa rede social, mas que dissesses do fundo da tua mais sincera genuinidade, do fundo da tua mais sincera genuinidade, o que é o teu pai para ti? Essa pergunta parece quase. O que é que dizes tu, outros? Ahm, Foi o meu maior e primeiro rebelde que me salvou. Nós não falámos muito acerca das aventuras mais detalhadas da maternidade, mas a verdade é que, contra todos os prognósticos, o meu pai foi aconselhado a trocar-me com outra bebê que lá estava e que tinha saúde, antes da minha mãe acordar da cesariana. Ele trazia a Marta para casa e depois, quando eu morresse, eles avisavam. O meu pai percebeu que eu não tinha qualquer órgão em falência e, portanto, não estava ligada a nada. Estava numa. Era uma espécie de incubadora que estava toda fechada, estás a ver, tipo aquário, mas eu não estava com tubos nenhuns. Mas o meu pai sabia que tinham secado o leite à minha mãe. Então a pergunta é: ela está a ser alimentada como? Eu nunca amamentei, porque a ideia era: a sua filha vai morrer, não precisa estar aqui a jorrar leite. Foi assim que a minha mãe soube que eu tinha uma deficiência e que eu tinha nascido e que era uma menina e que me chamava Mafalda, que o meu pai não me tinha batizado. E, portanto, o meu pai, sendo fuzileiro, filho da escola, como tu te chamas, foi o primeiro rebelde. Porque o meu pai disse: Ok, não, eu vou levar a Mafalda para casa. Mas você é louco, ela não vai aguentar nem a viagem de carro. O meu pai tinha uma Diane, Sim, um carro. Citroën, Citroën Diane, sim. Uh, Devia ser, eu achava muita graça e chamava Diana a todas as minhas bonecas. A sério. E Martas, que era o nome da rapariga que estava lá, supostamente para ser adotada, que a mãe tinha abandonado. Ela tinha nascido, eu nasci às 9h30 e ela nasceu à tarde, no dia 10 de maio. Aham. E portanto o meu pai primeiro disse ao médico: oh, desculpe, mas isto que me está a fazer é pornográfico. Um dia posso adotar uma criança, mas esta é a minha filha, é esta que eu vou levar para casa, é esta que a minha mulher vai conhecer. E portanto, a verdade é que o meu pai teve que assinar um termo de responsabilidade para eu vir, não morrer a casa, como ele achava, mas vir viver até hoje. Portanto, ele foi um rebelde, um revolucionário, e esta rebeldia que eu te falava em várias coisas nesta entrevista, e até o protestante que eu sou, se calhar herdei dele. Portanto, herdei o sorriso da minha mãe e outras coisas, claro, mas aquilo que é mais visível. Mas o meu pai, para mim, é um bocado esta coisa do maior rebelde, mas que essa rebeldia, eu acho que ele não sabia muito bem o que estava a fazer. Não vamos estar a romantizar do meu pai foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Eu acho que ele não sabia muito bem no que estava a meter, mas ele sabia que não era justo aquilo acabar daquela maneira. E, portanto, se eu durasse de facto um dia, um mês, ou até a idade pré-escolar, ele ia cumprir essa missão que lhe tinha sido confiada, não é? Dos tais filhos que não são nossos, até ao fim. E, portanto, para um rapaz de 23 anos, primeiro filho, isso é uma cena que eu acho que não te estou a dizer agora só porque ele vai ouvir. Ele não vai ter paciência para nos ouvir. Vou dizer, anda para a frente e eu só no fim. Ahm, mas é algo que eu tento passar todos os dias. Claro que temos as nossas cenas e somos chatos os dois. Agora já não temos uma relação de pai e filha, mas temos uma relação quase de companheiros, não é?
Mas eu acho que é um bocadinho esse sentimento de os nossos pais são os heróis, são os melhores do mundo, são os salvadores, mas a verdade é que na prática foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi aquele que foi contra a norma e assinou um termo de responsabilidade e trouxe um bebê para casa. Que até no ato de amar esse bebê, que era dar-lhe carinho, e mais cuidar dele, que é aquilo que tu ensinas um pai, um recém-pai, né? Um pai de primeira viagem, a fazer um bebê, as massagens nas pernas por causa das cólicas, vamos meter o baby grow, vestir, todos esses atos, ou então o abraçar, dar um beijinho, o meu pai podia-me partir. Então o meu pai trouxe uma caixa a dizer cuidado frágil, e agora, pronto, levo lá isto para casa. Portanto, claro que não foi um mérito só do meu pai, a minha mãe foi incrível a vida inteira, mas o meu pai foi aquele que, se calhar sem consciência nenhuma, eu acho que só mesmo essa força do amor é que fez com que ele fosse, antes de tudo, um grande rebelde, porque foi contra o médico e disse que aquilo que ele estava a propor-lhe era insano, e depois disse, ok, a minha filha está à fome, se ela continuar aqui ela vai morrer, portanto, diga lá onde é que eu assino, eu vou levá-la para casa já. E foi assim. E acho que ele merece que nós terminemos esta nossa conversa com esta justa homenagem.